Não importa o que os outros dizem e pensam. Mateus capítulo 16, versículo 13 está escrito: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Não importa o que os outros dizem e pensam. Jesus fez essa pergunta há quase 2000 anos atrás e ele continua fazendo até hoje, embora que o seu interesse mesmo não é saber o que os outros dizem, mas o que você diz sobre ele, ou seja, quem é Jesus Cristo para você. Observando este contexto, é falado sobre a opinião de várias pessoas a respeito de Cristo, e todas erradas. Daí ele pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? O interessante é que antes que eles dissessem aquilo que eles achavam sobre Cristo, veio uma revelação do céu a Pedro, que falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo diz: Muito bem, Pedro, você falou corretamente, mas isso não veio de você. Esta foi uma revelação que veio de Deus. Qual a grande lição que aprendemos aqui? Que antes de termos um conceito sobre Jesus Cristo, nós precisamos saber o que a palavra diz sobre ele. Com isso, vamos formar o nosso conceito, baseado na palavra e não exatamente naquilo que nós achamos. Por isso que vou falar resumidamente o que alguns homens de Deus falaram quem era Jesus Cristo para eles. Começando por Isaías. Para Isaías, quem era Jesus Cristo? Isaías 9:6. O príncipe, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Isaías 7:14, o Emanuel, o Deus conosco. Em Isaías 42:1, o eleito. Isaías 11:19, a nossa bandeira. Isaías 63, versículo 1, o poderoso para salvar. E ele também é, em Isaías 53, versículos 4 e 5, o homem das dores, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E para João Batista, quem é Jesus Cristo? Aquele que veio do céu e é sobre todos, aquele que cresce enquanto ele, João, diminui. João capítulo 3, versículos 31 e 30. Para João Batista, ele é o batizador com o Espírito Santo e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 33 e 29. Para o apóstolo João, Jesus Cristo é a palavra que estava com Deus no princípio e que através dele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada existiria. Que ele é o possuidor da vida e a luz que brilha na escuridão para iluminar todos os povos. João capítulo 1, de 1 a 5. Ele também é o advogado, 1 João 2:1. Ele também é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. E para o apóstolo Paulo, quem é Jesus Cristo? O Redentor, a imagem do Deus invisível, aquele que está acima de tudo e de todos, que tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o sustentador da vida e ele também é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, do versículo 14 ao 17. E nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele também é para Paulo o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Ele ainda é a bendita esperança, o grande Deus e Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13. Ele tem o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2:10. E ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. E para Tomé, quem é Jesus Cristo? Tomé resume tudo isso em apenas uma pequena frase, quando diz: Senhor meu e Deus meu.
João capítulo 20, versículo 28. Agora vamos ver o que Jesus Cristo fala de si mesmo. Em João capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Em João capítulo 14, versículo 9, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João capítulo 10, versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Em Isaías capítulo 43, versículo 11, ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E em João capítulo 5, versículo 24, ele nos diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E agora, quem é Jesus Cristo para mim? Jesus Cristo foi aquele que me deu a vida, por isso ele é o dono dela. Ele é o meu Deus, o meu Senhor e Salvador. Ele é a minha paz, a minha alegria, minha felicidade, a minha cura, o meu caminho, meu alvo, meu conforto, minha esperança e o meu destino. Ele esteve comigo sempre, jamais me abandonou, jamais desistiu de mim. E por tudo isso, Ele é a razão do meu viver e quero viver nele, para Ele e eternamente com Ele. E é por Ele que estou aqui falando tudo isso para vocês. E agora pergunto mais uma vez, para você, quem é Jesus Cristo? Se Ele ainda não é, que hoje Ele possa ser apenas aquilo que foi para Tomé, o seu Deus e o seu Senhor. E eu lhe convido para fazer esta declaração, mesmo que você já tenha feito. Repita então comigo 3 vezes: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Se você repetiu, assim seja. Amém e amém.